A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. E neste momento iremos ministrar, comentar, trazer alguns subsídios que irão servir aí de auxílio para os queridos professores da Escola Bíblica Dominical. O tema da segunda lição, 10 de julho de 2022, é a sutileza da banalização da graça. E o texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a verdade prática nos ensina: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Louvado seja o Senhor. Na semana passada, nós introduzimos a ministração desse tema tão importante comentado pelo pastor José Gonçalves, tratando a respeito da sutileza dos ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E a partir da lição 2 até a última lição, nós iremos abordar vários tópicos, vários pontos, vários temas que serão baseados nas Sagradas Escrituras, confrontados por meio daquilo que entendemos ser a verdade. Próxima lição, imoralidade sexual, divórcio, iremos também falar a respeito da identidade pentecostal, alguns espantalhos que criam dentro do pentecostalismo, etc. São diversos assuntos que nós iremos tratá-los à luz das Sagradas Escrituras, tendo em vista o agente do mal, cuja essência do seu caráter mal, o próprio Satanás, aquele que de uma forma, dentro de uma artimanha, dentro de uma sutileza, dentro de algo que é velado, oculto, tenta deturpar, tenta destruir, às vezes até ressignificar aquilo que entendemos alguns aspectos como verdade, ok? Então, nós iremos trabalhar a partir da lição de número 2, vários temas, e com isso nós iremos aí detalhar cada assunto para a honra e glória do Senhor. Aqui na lição de número 2, tendo em vista que é uma lição que trata basicamente de uma doutrina basilar do cristianismo, que é a fé, a graça, nós vamos também tocar em alguns aspectos aí da santificação, da depravação total, doutrina da expiação, enfim. Aqui a lição de número 2 trata basicamente da mecânica da salvação, o processo pelo qual a salvação acontece. E com isso, nessa lição, ao invés de nós entrarmos em cada tópico, comentando cada tópico, falando aí da graça dentro da reforma protestante, o significado da graça, os seus conceitos, eu quero apenas, a título de introdução e bem como a sequência da nossa ministração, me ater apenas ao tema de Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, ok? Eu quero apenas tocar nesses aspectos porque eu creio que seja o ponto central dessa lição. Eu creio que há uma banalização, eu creio que há uma abertura para as sutilezas de Satanás no tema da graça, quando não se entende o que é graça, quando se não entende o que é fé, quando não se entende a mecânica da salvação. Existe uma discussão aí milenar do arminianismo, calvinismo, também entrou agora mais recentemente o amiraldianismo. Temos aí, desde o período 3, 4 da igreja, o semipelagianismo, o pelagianismo, enfim, várias correntes que tendem a falar a respeito da mecânica da salvação. Nós temos um credo definido, baseado e à luz das Sagradas Escrituras, então entendemos a mecânica da salvação de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm um conhecimento raso a respeito da salvação, a respeito da graça, a respeito da fé. Baseado em alguns textos, eu quero refletir com você neste momento e nos aprofundarmos nesse tema que vejo eu muito importante para o nosso entendimento daquilo que de fato vem a ser a graça, a mecânica da salvação e o processo pelo qual nós fomos, somos e iremos continuar a ser salvos, né? A salvação em 3 tempos. Então, vamos entender aqui rapidamente essa perspectiva, meditar no texto de Efésios capítulo 2, verso 8, ok? Como eu disse na aula passada, nós entendemos aí a forma sutil e sorrateira que o diabo ele desfere ataques contra a igreja de Cristo, e nós entendemos que é preciso que o crente ele saia ao combate com as armas espirituais dadas
por Deus, dadas pelo Senhor. Na conclusão da aula passada, falamos a respeito dessas duas armas, né? A oração, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Então, vamos aqui meditar no texto áureo da lição 2, Efésios 2, 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O grande comentarista Beacon, ele fala que aqui se trata de um dos grandes resumos evangélicos do Novo Testamento, né? O que nós devemos entender aqui é que nós fomos salvos da escravidão do pecado. A bem da verdade, a graça nos foi dada, a apropriação vem por meio da fé, ou seja, a maneira pela qual nós nos apropriamos da graça é por meio da fé. E esse processo como um todo, assim como diz Efésios 2:8, ele é dom de Deus. Olha como isso é extraordinário, né? O que devemos entender aqui? Duas coisas. Primeiro, a salvação é um presente de Deus. Deixe isso bem claro. A salvação é um presente de Deus. Uma implicação dessa frase é: nunca foi e nem será por meio das obras. Deixe muito claro isso. Segundo, a graça significa que tudo começa e termina em Deus. Mais uma vez, a graça significa que tudo começa e termina em Deus. Então, não há mérito em nós dentro dessa perspectiva, né? Um certo teólogo diz que nós causamos nossa própria ruína, mas nele reside o nosso socorro. O Criador restaura com as próprias mãos sua obra-prima arruinada e não reparte o louvor da graça. Então toda honra, toda glória e todo louvor é dado apenas ao Senhor, que é aquele que nos provê a salvação. Enquanto que a graça é a origem ou a fonte de nossa salvação, a fé é o seu meio, é o instrumento. Então, deixe bem claro, esse texto aqui de Efésios capítulo 2:8, deixa bem clara essa perspectiva. Enquanto a graça é a origem ou a fonte da nossa salvação, de nossa salvação, a fé é o seu meio ou instrumento. Então, o que nós entendemos aqui? Quando você olha para o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, nós iremos dialogar bastante sobre ele, porque eu creio que seja um dos textos principais que tratam da mecânica da salvação, e existe muita confusão quando se olha esse texto à primeira vista, as pessoas não conseguem correlacionar o que é dom de Deus ali, o que está entre parênteses, o que salta, o que sobressalta aos olhos. Então, vamos entender aqui. Quando eu falo aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso, em algumas versões aparece, e isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então, observe aqui o pronome demonstrativo, né? Isto ou isso, hutos, ele é traduzido, né, na maioria das versões por isto. Aqui, quando se coloca esse pronome demonstrativo entre a palavra por meio da fé, não vem de vós, e desemboca ali em dom de Deus. Observe que aqui faz-se referência não à fé como dom de Deus. Então, o pronome demonstrativo não está fazendo referência à fé como o dom de Deus. Aqui o pistis, né, no grego, fé. A referência aqui é a frase precedente, que vem antes da fé. Observe aqui, ou seja, sois salvos por meio da fé. Então, quando coloca aí o rutos, que tem a ver com o pronome demonstrativo, isto, ele faz referência não à fé, que está ali próximo, né? Mas faz referência a sois salvos por meio da fé. Olha aqui o sentido total da frase. Então, entendemos com isso que é a própria salvação que é dom de Deus. Não a fé apenas, mas a salvação é dom de Deus. Fé aqui é a resposta livre e obediente do homem. Mais uma vez, a fé aqui no texto de Efésios capítulo 2, verso 8, tem a ver com a resposta livre e obediente do homem às propostas divinas de salvação. Então, a salvação ela não está baseada em obras. Entenda bem isso. Mas as obras que os cristãos fazem são o resultado, a consequência da obra de Deus na nova criação. Então aqui é a primeira coisa que devemos entender. Quando o pronome demonstrativo, rutos, isto, ele está no meio aqui do por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, ele está fazendo referência a sois salvos por meio da fé.
ok? Aqui está falando basicamente de que a salvação, a própria salvação é dom de Deus. Não somos nós que provemos meios para nos salvar, mas é o próprio Senhor agindo na história. Então, deixe claro essa perspectiva aqui, porque existem várias interpretações dentro desse texto, mas essa é a maneira que nós entendemos e interpretamos essa passagem tão importante do apóstolo Paulo aos Efésios, ok? Então, mais uma vez, a salvação não está baseada em obras. Deixe claro isso em sala de aula. Nós fazemos obras não para sermos salvos, mas nós fazemos e praticamos obras porque já fomos salvos. Então, essa é a diferença, essa é a distinção. Nós cremos na graça divina, nós entendemos aí a perspectiva daquilo que é dom de Deus, ok? Eu quero expandir com os queridos e amados irmãos mais um pouco esse tema, para que fique mais claro ainda como é que acontece essa mecânica da salvação. Eu entendo aqui, de acordo com Romanos 5:21, que diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que entendemos aqui? A salvação é um dom da graça de Deus. Repita isso. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. Então, deixe e enfatize bem essa perspectiva, para que nós possamos entender melhor esse processo da salvação, essa mecânica da salvação. É importante que nós entendamos essas duas palavras, fé e graça. Repetindo, para que você entenda melhor a mecânica da salvação, entenda bem essas duas palavras, fé e graça, né? Pistis no grego e charis também no grego. Então, significa que a fé salvífica. Vamos primeiro desenvolver o que significa a fé salvífica, ok? A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Então, quando tratamos aqui de fé salvífica, ela tem a ver com uma condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé, aqui quando se trata da especificidade da salvação, ela não é somente uma confissão a respeito de Cristo. Recebo, eu aceito. Não. Aqui também está relacionada com uma ação dinâmica. Tem a ver também com um agir, com uma maneira de entrar em ação, que brota, de fato, do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Mateus capítulo 16, verso 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe isso. Além da confissão, além de entender que Ele é o Senhor, Salvador, o Cristo ressurreto, nós devemos também ter uma ação dinâmica, sermos seguidores do próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Para que nós possamos expandir mais esse tema da fé, nós entendemos aqui que no Novo Testamento, essa palavra fé, ela engloba 4 elementos, ok? Engloba 4 elementos. Primeiro, a fé significa crer e confiar firmemente em Cristo, crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Segundo, a fé tem a ver com arrependimento. Então, quando falamos de fé, não é apenas a confissão a respeito de quem Cristo é e daquilo que Ele fez, mas também um arrependimento daquele que crê, ok? Terceiro, a fé, ela inclui, além de crer e confiar em Cristo, além de nos arrependermos, a fé também inclui a obediência a Jesus Cristo e também a sua palavra. Ok? Então, a fé engloba 4 elementos no Novo Testamento. O primeiro tem a ver com crer e confiar em Cristo Jesus como nosso Senhor crucificado, como nosso Senhor ressurreto e Salvador pessoal. Segundo, a fé tem a ver com arrependimento. Terceiro, a fé tem a ver com a obediência a Cristo Jesus e também a sua palavra. Ok? É por meio da sua palavra que o conhecemos. E por último, a fé também inclui uma sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo. Ok? Então aqui são os 4 elementos que estão envolvidos dentro dessa palavra aqui da fé salvífica. Perfeito? Então vamos lá.
A fé, resumindo tudo o que nós falamos aqui, ela tem a ver com um ato realizado em um só momento. A fé, que acabamos de descrever, tem a ver com um ato realizado num só momento. Como também, agora vamos lá, como também uma atitude para a vida inteira. Não é apenas um aspecto temporal, pontual da história da nossa vida, mas tem a ver com uma ação dinâmica que perfaz, que anda, que caminha com aquilo que nos comprometemos de coração por toda a nossa vida. Então a fé tem a ver com esse ato realizado em um só momento, como também uma atitude para a vida inteira. Enfatize bem isso em sala de aula, ok? Então vamos lá, o que acontece conosco dentro dessa perspectiva? A confiança e a obediência, elas se transformam em fidelidade e devoção. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 14, verso 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha como é interessante, essa fidelidade, a confiança e obediência, elas se transformam em fidelidade e devoção. E além disso, essa fidelidade e devoção, ela se transforma em uma intensa dedicação pessoal a Cristo Jesus, de uma forma amorosa. Olha o que diz Filipenses 1, 21. Diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aquela fidelidade, aquela devoção se transformam em uma intensa dedicação pessoal e amorosa a Jesus Cristo. O texto de Filipenses, depois do capítulo 1, o capítulo ali 2, 3, no capítulo 3 ele continua no verso 8, 10, diz assim, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. E ele finaliza o verso 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que maravilha, né? Que texto maravilhoso de Paulo aos Filipenses. Então, entendemos aqui a primeira particularidade a respeito da fé, daquilo que o homem faz em direção ao próprio Senhor. E tudo isso tem a ver com a ação divina em nós. Agora vamos meditar um pouco na palavra graça. Graça, além de nós entendermos, né, nós repetimos muito, desde criança nós aprendemos isso, que é o favor imerecido. Mas também, além disso, a graça é a presença e o amor de Deus em Jesus Cristo. As pessoas não enfatizam muito essa perspectiva porque tem a ver mais com aquilo que recebemos, a entrega daquilo que entendemos como se algo que nós não merecemos. Mas a ação, a graça encarnada, o entendimento da ação e o agir de Deus no seu próprio Filho é o que nós iremos entender aqui. Então, além de favor imerecido, a graça tem a ver também com a presença do amor de Deus em Jesus Cristo, transmitidos aos crentes pelo poder do Espírito Santo. Isso nos outorga, através desse agir do Espírito Santo, misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Então, mais uma vez eu enfatizo que toda a atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça divina. Nós andamos, caminhamos pela graça de Deus. Não esqueça disso. Toda a atividade cristã, desde o seu início até o fim, ela acontece, ela depende, ela se expande, ela nos movimenta, nos impulsiona por meio da graça divina de Deus, que nos consola, que nos levanta, que nos ergue, que nos reestrutura, que nos faz entendermos como devemos agir. Somente a graça de Deus. Se estamos aqui, é pela graça. Se glorificamos a Deus, é pela graça. Se perdoamos alguém, se temos alguma atitude boa, alguma coisa que possa refletir o caráter de Cristo, tudo isso é pela graça dele que nos alcançou. Então, não esqueça disso.
Pois bem, vamos entender aqui, além dessa perspectiva da graça, aprofundando o assunto, a realidade que nós não negamos de forma alguma, que é da depravação total do ser humano. Então vamos aprofundar o assunto, porque existe aqui muita nuvem, muitas coisas que as pessoas não entendem nesse assunto. Então vamos perceber essa verdade aqui nas Sagradas Escrituras. A pergunta é, como que aqueles que estavam mortos espiritualmente, sem capacidade de se decidir a Cristo, eles são capacitados a livremente crer ou resistir ao chamado divino? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se antes eles estavam mortos, isto é, alienados de Deus, danificados em sua imago Dei, para as coisas divinas, com o seu livre exercício para as coisas espirituais, como diz o próprio Jacobus Arminius, né? Aprisionados, destruídos, perdidos. Aí ele faz a pergunta, como podem agora aceitar ou resistir ao chamado divino? Então, uma realidade que devemos entender da graça de Deus é que Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos. Então nunca esqueça disso. Aqui é o que nós queremos meditar e enfatizar com os queridos irmãos. Deus, de fato, ele concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos. Então, o que devemos entender? Que a ponte entre a depravação total e o livre arbítrio para as coisas espirituais de Deus é justamente a chamada graça preveniente. Então explique bem isso em sala de aula. A ponte que temos da depravação total para o livre-arbítrio, para as coisas espirituais, é chamada de graça preveniente, ou também conhecido como graça precedente, e alguns costumam dizer também como graça preparatória. O que é isso? É uma manifestação da graça divina que é enfatizada claramente nas Sagradas Escrituras. Então, a palavra aqui, precedente, preparatória, preveniente, é para enfatizar que é uma graça que antecede a conversão. Então, não esqueça disso. Deus concede uma medida de sua graça, uma dádiva aos incrédulos. E o nome disso é graça preveniente. E essa realidade é algo que acontece antes da conversão, ok? Então vamos lá explicar melhor. Essa manifestação da graça divina, ela recebe teologicamente essa designação porque a Bíblia nos mostra que é só através de uma manifestação precedente, preparatória da graça de Deus que a depravação total ela pode ser suplantada, ok? Ela pode ser diluída, diminuída, e com isso essa ação nos possibilita o arrependimento e a fé. Então Paulo, de fato, ele afirma isso em Romanos capítulo 2, verso 4, né, que a bondade divina é que nos leva ao arrependimento. Então, vamos lá para que fique claro. Deus, por meio do seu amor, da sua graça, ele derrama sobre todos os incrédulos a graça precedente, graça preveniente, possibilitando a estes resistir ou receber essa graça. E com isso, eles têm aí a manifestação da graça salvífica, ok? Daqueles que creem no próprio Senhor, naqueles que creem na sua ação, na sua missão e daquilo que ele fez por nós, pecadores, ok? Então, o que nós entendemos aqui? Que é somente pela graça e a ação de Deus que somos levados à conversão. E isso não é mérito nosso. É uma verdade que muitas pessoas não conseguem encaixar e entender. Esse agir de Deus com essa graça precedente, fazendo com que tenhamos aí a manifestação de resistir e receber a sua graça, o seu favor imerecido, não é mérito nosso. É um Senhor entregando pão para o mendigo. Então, onde está o nosso mérito nisso? Então, não existe mérito aqui dentro dessa perspectiva, porque é que a graça, a ação de Deus, a atitude não foi do ser humano e 100% é de Deus. Tudo é dele e por meio dele. Então, é isso que nós entendemos. É somente pela ação da graça de Deus que nós somos levados à conversão. E isso não é mérito nosso. É por meio da graça e do favor e da bondade do próprio Deus, ok? Uma segunda coisa que devemos entender, além desse conceito da graça precedente, é que Deus concede a graça ao crente para que seja liberto do pecado. Romanos 6:20 e também o verso 22 nos ensina isso, né? Para que nele opere tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade, ok? Terceira coisa que devemos entender a respeito da graça é que devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus.
alguns dos meios pelos quais o crente ele recebe a graça de Deus, nós já conhecemos, são, primeiro, estudar as Sagradas Escrituras, obedecer aos seus preceitos, ouvir a proclamação do Evangelho, orar, jejuar, adorar a Cristo, estar continuamente cheio do Espírito Santo de Deus, participar da ceia do Senhor. Então, são os meios aqui pelos quais nós buscamos, recebemos também essa graça divina. E quarto, a graça de Deus, ela pode ser resistida. Aqui é uma verdade bíblica. Ela pode ser recebida em vão, dentro do linguajar bíblico, ela pode ser apagada, pode ser anulada, e bem como abandonada pelo crente, Nós chegamos a essa conclusão e essa verdade à luz das Sagradas Escrituras, ok? Aqui é um tema, meus irmãos, muito rico, muito vasto. É um tema que há muita discussão, há pouco entendimento, pouco esclarecimento. Às vezes as pessoas tentam combater uma realidade que elas nem entendem. Tem muitas pessoas que ficam pulando dentro de uma corrente e outra, umas que já assumem uma posição sem nem conhecer a outra parte, sem nem conhecer os pensamentos, a exegese de um texto, a hermenêutica ali de uma passagem, dentro daquilo que eles entendem a respeito e à luz das Sagradas Escrituras. Então, é um campo que devemos ter cuidado. É um movimento que nós devemos fazer tanto internamente como de forma externa, evangelizando, pregando e bem como discipulando aqueles que já estão conosco a entender essa mecânica da salvação, ok? Então, à luz das Sagradas Escrituras, a salvação é um dom de Deus e Ele nos concede não porque nós merecemos, mas porque Ele é bondoso, amoroso e quer salvar os seus, ok? Então, aqui eu fiquei apenas no entendimento dessa mecânica da salvação. Há muito mais coisa para se falar, mas eu quero apenas deixar claro aqui esses pontos para que o querido professor aplique bem essa parte aí da interpretação, do entendimento do texto bíblico em sala de aula. E fique à vontade aí dentro da aplicação, dentro da própria conclusão dessa lição maravilhosa, ok? A sutileza da banalização da graça muitas vezes acontece pelo mau entendimento do que é essa graça. Então, é assim que eu entendo essa perspectiva, mas o Espírito Santo de Deus há de clarear as nossas mentes e os nossos corações para que venhamos render graça somente a Ele. E tudo isso acontece porque Deus nos ama. De uma tal maneira, nós já conhecemos o final da história. Deus te abençoe, até a próxima lição.